Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos também ligados na Rádio Espírita. É um prazer, mais uma vez, estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a presença de todos, aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Retornem, espero que gostem do estudo. E queremos dizer, meu nome é Osvaldo, estamos transmitindo diretamente do auditório da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, para o mundo, através da internet, pela web rádios, pela Rádio Espírita Capixaba, endereço eletrônico www.radioespírita.net.br, Rádio Senda Espírita, endereço eletrônico www.sendaespírita.net, e também pela Rádio Espírita Chico Xavier, endereço eletrônico chicoxavier.net.br, em Teoflotônio, Minas Gerais, aqui no Brasil. É com muito carinho e muito prazer estar nesse momento. E para começarmos os nossos estudos, nós vamos pedir à nossa querida irmã Jaldete que faça a leitura preparatória. Boa noite a todos, aos presentes, aos que estão nos ouvindo através da rádio. Nós vamos ler do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 73, aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartar-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muitas atividades inúteis podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, rogar a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aos mentores espirituais, pedindo a eles que nos amparem, que nos ajude a abrir os canais da nossa mente, dos nossos corações, para que possamos realmente ter força, incentivo, de estudar o seu Santo Evangelho, Jesus, e também de praticá-lo. Sabemos da importância e sabemos também que só existe esse caminho, que é praticar o seu Santo Evangelho, porque é através da prática do Evangelho
que é a bandeira da caridade, do respeito mútuo entre nós irmãos, é que um dia desenvolveremos o nosso amor e assim atingirmos a plenitude que está fadado para todos nós de se tornarmos um espírito puro. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Hoje, mais um dia de estudos, e esta noite, para presidir o nosso estudo, é a nossa amiga, irmã, Cirlei Louro. A Cirlei é uma trabalhadora antiga do movimento espírita, e ela frequenta e trabalha no grupo de fraternidade espírita Irmã Clotilde, fica no centro de Vitória, ali perto do Sesc, capital, aqui no Espírito Santo, no Brasil. E o tema de hoje é o Espiritismo como Educação. Então a palavra está com a amiga. Querido irmão presidente, queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, queridos irmãos que nos ouvem através das ondas do rádio, que Jesus continue derramando suas bênçãos de paz, de luz para os nossos corações. Nós hoje temos um tema que o Espiritismo destaca como um dos temas mais importantes, porque realmente é o objetivo maior do cristianismo, né? Dos ensinamentos de Jesus. E à luz da doutrina espírita, esse tema tem nos trazido oportunidade de grandes reflexões e de grande responsabilidade com a nossa transformação íntima, que é o tema educação. Religião como educação, espiritismo como educação. Porque nós sempre meditamos sobre esse tema e pensamos que o início de todo o processo educativo se dá inicialmente dentro do lar, dentro de casa, com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, que nós começamos a aprender o sentido da vida e a sentir a beleza da vida, através do carinho com que somos acolhidos dentro dos nossos lares, né, espíritos já de longas caminhadas aqui no planeta Terra, mas com oportunidades renovadas de voltar aqui para continuar a nossa aprendizagem. E é no berço materno, é no lar que nós somos recebidos como aprendizes, repetentes das lições, dessas lições tão sábias, tão magníficas, tão sublimes, que Jesus nos deixou, que é o que o irmão acabou de, na sua oração, e a nossa irmã também falar na lição da noite, que é essa condição nossa de nos tornarmos seres melhores, mais cheios de compreensão, de responsabilidade, de amor uns para com os outros. Então, a educação do ser, a educação espiritual, a educação da alma, reside, sobretudo, nessas bases que estão no Evangelho e que Jesus nos deixou, e que Kardec traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, como um tópico dos mais relevantes, porque Kardec fala que é exatamente os ensinamentos morais de Jesus que ele faz aqui estudo e apresentação e interpretação no Evangelho segundo o Espiritismo. São os ensinamentos morais, são aqueles ensinamentos que vão nos transformar em seres mais lúcidos, mais conscientes, mais responsáveis. Então, a educação religiosa é, sobretudo, importante para todos nós. E a religião cristã se assenta toda ela nos ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que outras correntes religiosas também
tem os seus princípios educativos e muito sábios, né? O próprio Alcorão tem ensinamentos maravilhosos que muitas vezes não são interpretados dentro daquele sentido espiritual elevado e às vezes as práticas resvalam para atitudes que são mais violentas, mais agressivas, mas também no cristianismo nós já tivemos fases em que essas condutas de exigências, de cobranças muito grandes em relação aos que professavam a fé cristã, eram condutas nocivas, que fugiam àquele sentido verdadeiro da religião, que é o de aproximar todos os seres e de fazê-los melhores. Leonardo Boff conta numa palestra que certa vez teve a oportunidade de chegar perto do Dalai Lama, ouvindo na Europa, e foi dar um abraço nele e perguntou, depois de uma conferência, nós sabemos que o Dalai Lama não vive no Tibete por questões políticas, né? Ele viaja muito, vem até o Brasil, mas Leonardo Boff, que é um líder da religião católica, né, dentro de uma interpretação muito, que nós consideramos muito inteligente, muito evoluída, a da renovação. Então ele pergunta ao Dalai Lama qual a religião que ele considerava melhor. Ele disse, a melhor religião é aquela que nos faz seres melhores. E é exatamente toda a filosofia de Jesus, todos os seus ensinamentos, toda a religiosidade de Jesus se assenta no amor. Ele dizia, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se me amardes, praticareis os meus ensinamentos. Então é amor a tônica de toda a educação cristã e de outras religiões também. O amor tem sido buscado assim como essa fonte de vida, de inspiração, de paz, de luz. Desde os tempos antigos, não é? Nós temos ensinamentos que o próprio Buda é anterior a Jesus. Sócrates na Grécia anterior a Jesus. Depois também Roma, assimilando a cultura grega, pregava a religião como uma forma também de expressar amor e de confraternização. E os gregos sempre desenvolveram muito paralelamente a educação mental, a educação espiritual, com a educação física. E conhecemos aquela expressão, mens sana in corpore sano, que se atribui aos gregos, mas que realmente foi um poeta latino já do século I ao segundo século de Jesus, que deixou um pensamento muito interessante que ficou escrito assim. Esse poeta se chamava Décimus Junius Juvenalis, poeta do século I. Ele sintetizou o ideal de educação em uma expressão em latim que nós vamos dizer primeiro. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, que traduzindo dá, deve-se rezar para ter mente sã em corpo são. Então, a educação mental é extremamente importante. E ela vem desse poeta de Roma, que escreveu em latim esse pensamento. A oração, então, é uma forma de nos prepararmos para a compreensão e para a assimilação dos princípios educativos. Porque quantas vezes nós temos, assim, um sentimento repentino de intolerância, né? Queremos dizer uma palavra ofensiva para alguém, revidar uma atitude, ou um tratamento que nós não aceitamos como um tratamento generoso e queremos revidar. E aquele ímpeto de revidar
tem que ser imediatamente trabalhado pelo nosso raciocínio, pelo nosso pensamento cristão. O de tolerar, de perdoar, de ser indulgente. Então, a nossa vida vai sendo conduzida por momentos em que o instinto fala mais alto e a gente tem vontade de fazer alguma coisa que a inspiração cristã não nos permite fazer, não é? Então, Jesus é o nosso mestre por excelência. É o mestre que educa a nossa alma. E nós precisamos sempre, no passado e hoje, de buscar esse caminho do bem que Jesus nos trouxe, que é o da convivência fraterna. E ele sintetizou todo o seu ensinamento, né, de uma forma divina, de uma forma magistral, de uma forma belíssima, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Resumiu todos os ensinamentos, todos os profetas, toda a lei do Velho Testamento nessa síntese magistral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a nossa educação espiritual, ela está focada nesse ensinamento de Jesus. É a busca do amor a Deus, que nos faz ver nele o Pai que tudo sabe, que tudo pode e que é extremamente misericordioso. E essa misericórdia divina, para nós espíritas, nos faz compreender as oportunidades renovadas que nos são dadas através das reencarnações. Não só das reencarnações, como também do período em que nós, como espíritos desencarnados, permanecemos no mundo espiritual. Lá também o processo educativo é permanente, é constante. E disso nós temos, assim, informações muito bonitas, muito objetivas, de André Luiz, né? Principalmente os livros de André Luiz nos falam muito como é que se processa a vida no mundo espiritual. E aprendemos que toda a organização do planeta Terra, todos os programas que aqui se realizam, são primeiramente elaborados no plano espiritual. Não só em relação à nossa própria vida, nossa vida pessoal, nossa vida como individualidade eterna que somos, como a vida em sociedade, a vida artística, tantas coisas fantásticas que André Luiz nos revela, que primeiro acontecem no plano espiritual, para depois se realizarem aqui na Terra. Então, percebemos uma estreita, uma permanente, uma íntima inter-relação, interface entre o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo dos espíritos encarnados. Aprendemos também, né, com Jesus que na Terra, na casa do Pai, há muitas moradas. E o Espiritismo vem nos falar isso, das muitas moradas que nos são oferecidas neste universo divino. E André Luiz, então, situa muitas das suas histórias em nosso lar, nas proximidades aqui da Terra, que são moradas mais ligadas aqui ao nosso planeta. Com isso, nós temos um horizonte sem fim, de uma esperança constante de termos renovadas oportunidades de aprender. Porque essa lição de Jesus, essa síntese que ele faz de todo o objetivo da educação, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando nós alcançarmos, nós teremos nos doutorado, pós-doutorado, né? Teremos tido todos os títulos acadêmicos possíveis dentro desta universidade espiritual universal e, ao mesmo tempo, a universidade íntima que nós cursamos e cultuamos ao longo das nossas trajetórias, aqui, como espíritos encarnados e no mundo espiritual. Então, é uma busca permanente essa da educação, que os gregos sintetizaram, junto com os latinos, em mente sã e corpo são.
mas ao mesmo tempo acenando para nós que para obtermos essa transformação íntima, esse enriquecimento dos sentimentos, esse desenvolvimento do amor como essência dos nossos seres e como essência divina, nós precisamos nos esforçar muito, buscar muito, insistentemente, porque ainda somos muito movidos pelos nossos instintos, por aquela resposta imediata, aquela emoção imediata que às vezes nos assalta sem que a nossa razão, o nosso sentimento possam estar ali acima do instinto, né? Chico Xavier tem também, em muitas das suas páginas belíssimas, né? Chico foi por 75 anos médium, de 1927 a 2002, quando ele desencarnou, né? Começou aos 17 anos o seu trabalho de psicografia e até o seu desencarne, aos 92 anos de idade, né? Em 30 de junho de 2002, agora este ano faz 10 anos, né? Em 30 de junho que ele regressou ao mundo espiritual, à pátria verdadeira de todos nós. Chico tem também, de uma forma assim, resumida e muito objetiva, um pensamento que diz assim, ele e Emmanuel, né? Autor espiritual Emmanuel. Eu gosto sempre de relembrar isso para mim mesma, porque é um convite à minha meditação, à minha autoanálise. Ele diz assim, a educação transforma a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Então, esse é o processo educativo. Nós saímos da animalidade, da irracionalidade, para um processo de iluminação. A educação transforma a irracionalidade, né? Os animais irracionais, que ainda somos muito irracionais, transforma a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, a humanidade em angelitude. Então, esse é o percurso que na nossa jornada evolutiva nós transcrevemos. Saímos da irracionalidade e isso é um dos fundamentos da reencarnação e uma das formas misericordiosas com que o Pai nos favorece para que nós possamos, repetindo as lições, aprendê-las, porque não é fácil deixar os nossos instintos serem comandados pela nossa razão, pelo nosso sentimento já purificado. Então, esse é um longo caminho que todos nós fazemos. E eu gosto sempre de lembrar uma historinha muito singela, mas que dá um resultado muito grande quando temos os netos junto de nós. Os avós são extremamente carinhosos, pacientes com os netos, né? Passam sempre a mão na cabeça. Mas o papel dos avós também é de educadores, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com o que faz, como vive dentro de casa, como convive dentro de casa, para que o nosso exemplo possa falar mais alto. E tem até um pensamento já de muito conhecido, né, que diz assim, o que fazes fala tão alto que não ouço o que dizes. Então, nós temos que fazer, ter atitudes que possam servir de exemplo, de um modelo para os nossos familiares, especialmente as crianças, os nossos netos. E num desses momentos assim de experiência com netos, né, fui desempatar um choro do meu neto mais velho, que na ocasião tinha uns 8 anos, porque o segundo neto, 4 anos mais novo, né, recebeu um presentinho de um rapaz que trabalhava na nossa casa, pessoa muito gentil, evangélica e muito amigo dos meninos. E ele deu uma bolinha de presente para o de 4 anos.
Chama-se Marcos, esse rapaz. O de 8 anos ficou numa tristeza, num ciúme de não ter recebido o presentinho, e foi lá para dentro chorando e queria um pouco assim disputar a bola, né, com o de 4. E eu vi que ele estava transtornado, né? E eu chamei de lado e falei: olha, meu filho, a bola vai servir para vocês dois jogarem. Mas neste momento, quem está recebendo o presentinho dado pelo Marcos é o Breno. Então, toma um tempinho para você ir jogar essa bola e repartir com ele essa alegria, né? Então, mas eu estou muito aborrecido porque o Marcos não gosta de mim, vovó. Só dá as coisas para o Breno. Mas ele estava sem voz, vermelho, ele estava tão angustiado, se sentindo desprestigiado pelo rapaz que trabalhava lá em casa. Então eu falei com ele: Arthur, meu filho, eu vou te falar, isso que você está sentindo aí, eu às vezes sinto também, eu tenho que segurar para não acontecer uma coisa que me faça sofrer. Se chama ciúme. Você está com ciúme do irmão que ganhou um presentinho. Mas ciúme é igual uma cobrinha venenosa que pica a gente e que faz um mal enorme. A gente não pode deixar que esse veneno tome conta de nós. Porque ele é muito perigoso, ele faz a gente muito infeliz, ele faz a gente muito mal. Então, tira esse sentimento de ciúme, pede a Deus, tira esse sentimento, bota no chão e pisa em cima como se fosse uma cobrinha que você estivesse esmagando. E eu passei a mão nele e fiz assim, joguei aquele sentimento no chão e falei: pisa em cima que você vai se libertar disso. Ele começou a rir, passou aquele mal-estar e tudo ficou bem. Tempos depois, ele volta para mim e diz: vovó, sabe que hoje eu lembrei daquela história da cobrinha no colégio, porque a professora fez uma gentileza lá com um colega meu perto de mim e nem se dirigiu a mim. É como se eu não existisse para aquela professora. E eu fiquei com aquele sentimento, aquela dor assim no coração. Mas eu lembrei da cobrinha e me levantei, fui lá longe e botei a cobrinha no chão, esfreguei em cima. E passou. Então, são coisas que parecem insignificantes, mas que elas têm o poder, não é? De nos fazer sofrer, se a gente não se libertar daquele sentimento de ciúme, de inveja, que são sentimentos muito desagradáveis. E que muitas vezes se transformam em sentimentos de violência, né? Que se traduzem em agressões perigosas dentro da família, na escola. Então, a inveja, o ciúme, o egoísmo são sentimentos que nós precisamos trabalhar muito. E é com a nossa inteligência, com o nosso pensamento elevado, com o nosso pedido a Deus. Por isso é que o nosso poeta lá, Décimos Júnior Juvenalis, eu acho que esse Décimos Júnior Juvenalis deve ser 10º filho de Juvenal. Poeta do século I a II, em Roma. Ele diz: deve-se rezar para ter mente sã em corpo são. Nós precisamos pedir a Deus força para não nos deixarmos levar por esses sentimentos menores, né? Que são de vaidade, de egoísmo, e de sentir assim que nós estamos sendo humilhados porque deixamos de receber uma atenção, deixamos de receber um presentinho, uma referência ou uma reverência. A gente gosta muito, né, de ser tratada com ternura, com bondade, com simpatia. Isso faz muito bem. E são sentimentos que animam a nossa vida e tornam a nossa vida muito mais bonita. Mas em certos momentos nos fogem esses agrados, né? As pessoas nem sempre estão pensando em nos agradar e passam a nos desmerecer, a nos agredir. Então, esse processo educativo é um processo que tem que acontecer a partir do lar, da nossa casa, no exemplo que damos para os nossos filhos, os nossos netos, na conduta que temos para com todos que nos cercam, para que possamos exercitar esses princípios que nos deixou Jesus. Então, Jesus fala, e Kardec ressalta, vários aspectos dos ensinamentos educativos de Jesus,
como aquele em que Jesus, num certo momento, foi abordado por um grupo de saduceus, e outros deviam pagar impostos a Roma, não é? E porque Roma, naquela época em que Jesus viveu, dominava todo o Oriente. Desde o ano 63 a.C., com o senador e general Pompeu, a Palestina foi ocupada por Roma. Então, quando Jesus nasceu, já fazia muito tempo, né? Cerca de 40 anos que eles estavam sob o jugo romano. E o povo andava muito revoltado com a cobrança de impostos e todo aquele poder de Roma sobre eles, né? Tirando a liberdade, explorando seus recursos. Pois bem, então, num certo momento, eles perguntam a Jesus se deviam pagar imposto a Roma. Era uma pergunta perigosa, né? Mas para Jesus aquilo foi muito fácil de responder. Ele pede que seja dada a ele uma moeda. Deram uma moeda e ele pega a moeda e diz: e o que está aqui nessa moeda? Ah, está o César. Pois é, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São coisas diferentes, não é? Nós temos que ter a nossa doação a Deus, as nossas oferendas a Deus, a nossa vida voltada para Deus. Mas não podemos esquecer das coisas do mundo. Essa organização política, social, ela precisa ser por nós respeitada. Nós não podemos, porque queremos ser religiosos, espiritualistas, declinar das nossas responsabilidades para com a sociedade, para com os poderes políticos que estão atuando no momento. Então, Kardec faz um comentário sobre isso, quando Jesus diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Kardec explica, Jesus condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Comentário de Kardec, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha página aqui está no 230. Então, é uma observação muito importante, a recomendação. Jesus condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então, essa vida em sociedade é uma vida também muito delicada, muito importante. A nossa convivência com o meio social vai influir muito na nossa vida, nos resultados, no nosso sucesso, naquilo que vamos obter socialmente, porque também é necessário. Nós vivemos num mundo ainda que tenha as suas exigências materiais. O que não podemos é dar absoluta relevância a essas exigências e declinar daquelas outras que são de ordem moral, de ordem espiritual. E Kardec fala também isso num certo momento aqui. Quando ele conceitua o verdadeiro homem de bem, e o verdadeiro homem de bem é aquele ser educado. Assim como os gregos tinham a educação como propósito de criar cidadãos de mente sã e corpo são, Kardec tem no homem de bem o paradigma daquele homem que encontrou, que realizou dentro de si essa educação de alma e que faz com que ele seja, diz Kardec, benevolente para com todos, respeitando nos outros todas as convicções sinceras. Que recomendação importante de Kardec, né? Entre muitas que ele coloca no homem de bem. Nós destacamos essa aqui, porque muitas vezes nós somos assim muito bonzinhos uns com os outros, né? Que combinam conosco nos pensamentos religiosos, na filosofia, na profissão, mas somos intolerantes, desrespeitosos para com os demais, que não comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos objetivos, da mesma conduta nossa. Então, Kardec diz que o homem de bem é o homem benevolente para com todos,
respeitando nos outros todas as convicções sinceras. É o homem cheio de fé em Deus, no futuro, e colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, essa relevância dos bens espirituais é que vai nos dar aquela ética, aquela moral que nos sustentará em todos os momentos da nossa vida. Nós nunca vamos nos esquecer de ser éticos, de usar da moral cristã no nosso trabalho, né? Nos nossos compromissos, no trato com as outras pessoas. Por isso que o governo tem falado muito que precisa investir na educação, o povo, a imprensa, clama por isso, maiores investimentos na educação, para que possamos formar crianças, jovens, cidadãos, com uma mente elevada, com princípios elevados, que possam acabar com essa notícia tão triste, né, que constantemente temos de violências físicas e de violências morais, né? Quantas práticas são aí divulgadas pela imprensa de desrespeito com o bem público, com o recurso público, né? Com o desvio da verdadeira finalidade do homem público na atuação junto aos poderes, quer seja executivo, legislativo, judiciário, numa conduta reta, numa conduta que busque sempre o respeito às leis, o respeito ao próximo. Se nós nos tornarmos pessoas realmente de moral elevada, dentro desses princípios que Jesus nos ensinou, nós teremos uma sociedade muito mais feliz, muito mais equilibrada, porque aí haverá respeito ao próximo, respeito aos bens públicos, respeito aos bens privados, e haverá, com certeza, muito menos miséria, muito menos sofrimento, muito mais atendimento à saúde, à educação, porque tudo isso depende desse perfil moral de cada criatura. Quer seja dentro de casa, como uma dona de casa, quer seja no trabalho, fora de casa, quer seja em atividades de ordem pública, política, etc. Nós teremos, então, uma transformação do nosso país, do nosso mundo, quando esses ensinamentos de Jesus realmente se incorporarem à nossa vida. Kardec nos faz também, de uma forma sintética, né, uma conceituação daquele princípio que está esculpido no seu dolmen, lá no cemitério da França, né, de Père Lachaise, que tivemos até a oportunidade de ver. Muita gente que já foi lá também viu, né, que está escrito em francês, mas a gente traduz. Nascer, viver, morrer, renascer e evoluir sempre, esta é a lei. Nós temos que ter sempre esperança. Jamais podemos dizer que esse mundo está entregue ao caos, que não há mais maneira de se corrigirem as violências e todas as coisas tristes que acontecem frequentemente, que não há mais como mudar este mundo, que estamos no fim, né? Tem até uma previsão de data aí de fim, né? Para este ano, né? Então, dos maias, dos maias, é isso mesmo. Então, nós espíritas não temos esse horizonte estreito assim, né? Graças a Deus que a gente conta com muitas outras oportunidades dentro desse esquema de evolução, né? De nascer, viver, morrer, renascer e evoluir sempre. Então, o que nós chamamos assim, entre aspas, dogma da reencarnação. Então, a reencarnação é para nós um incentivo muito grande, porque o que nós aprendemos hoje, nós não vamos perder. Aquilo que é conhecimento, sabedoria, que se impregna na nossa alma, essa a gente não esquece. Então, nas outras vidas, a gente virá. Eu, por exemplo, com certeza, nem sei se vou continuar falando, mas se for continuar falando, assim, estudando, junto com uma audiência assim tão selecionada e tão querida, eu devo estar falando melhor, porque já
deverei ter estudado muito mais, aprendido muito mais. Então, a expectativa de que todos os meus limites de hoje, ou grande parte dos limites de hoje que eu tenho, podem ir sendo vencidos, né? Numa próxima vida. Aqueles que tocam piano, saxofone e instrumentos musicais vão também ser melhores músicos. Então, essa expectativa da gente ter pela frente novas oportunidades de aprender é uma expectativa muito agradável, muito bonita. Aprendemos que o céu e o inferno estão dentro de nós, né? Se nós estivermos bem por dentro, nós podemos atravessar aí o Hades, né? Como dizia o Sócrates, ou o umbral do espiritismo, ou como é que chama do católico? Não, inferno, antes do inferno. Purgatório, pois é, podemos, porque o purgatório também é muito importante, né? É aquele momento de reflexão, que as almas ficam lá para pensar o que fizeram, onde erraram e o que fizeram de bem. Então, é o nosso umbral. Purgatório e umbral são muito parecidos. Católicos e espíritas têm muita coisa em comum, né? Por isso é que temos grande parte de espíritas que vieram de religião católica, da religião católica. Minha mãe, por exemplo, era católica e depois se tornou espírita. Porque acreditam nos santos, que são espíritos de pessoas que viveram aqui e que foram boas e que podem ser evocadas nas preces para continuar nos protegendo, fazendo bem. Nós espíritas também pensamos assim, né? Os seres bons, caridosos, que viveram aqui na Terra, nossos familiares, podem no mundo espiritual continuar convivendo conosco, vindo aqui velar por nós, nos proteger, nos esclarecer, nos ensinar. Então, esse intercâmbio com o mundo espiritual alimenta muito a nossa vida aqui na Terra. E, por outro lado, nos dá uma grande responsabilidade também. É que nós precisamos manter as nossas ondas, a nossa sintonia espiritual bem calibrada, bem purificada, porque assim como nós podemos entrar em contato com as almas boas, com os espíritos de luz, que nos inspiram, nos ensinam bem, também se nós resvalarmos para pensamentos menos elevados, nós vamos atrair ondas espirituais de espíritos muito perturbados, sofredores, desajustados, que vão nos levar para o caminho que não desejamos, né? Então, precisamos manter sempre a nossa mente assim voltada para esse cuidado que Chico Xavier chama de higiene mental. Então, o processo educativo é um processo muito constante. Noite e dia nós temos que ficar atentos. Certa vez, Chico Xavier andou tendo uns pesadelos, uns sonhos, umas coisas assim muito perturbadas, e foi falar com o Emmanuel falou com ele, porque você anda pensando coisas que não deve, está deixando a sua mente ser tomada por pensamentos ruins. Chamou atenção, puxou as orelhas de Chico, né? Emmanuel era um educador muito cobrador de Chico Xavier. Então a gente aprende que não pode deixar pensamento ruim ficar dentro da nossa cabeça. Ele tem também uma quadrinha que eu acho muito singela e muito engraçadinha, que é assim: as coisas tristes da vida eu as esqueço e abandono, de dia por muita lida, de noite por muito sono. Então, nada de ficar alimentando a mente com pensamentos tristes. Chico era um exemplo de pessoa alegre. Todo convívio com o Chico era um convívio alegre, de palavras doces, de palavras encorajadoras, de palavras esclarecedoras, mas sempre embalado pela alegria. Ele pregava a alegria. Outra pessoa também com quem nós convivemos e neste momento queremos prestar uma pequena homenagem, que foi um exemplo muito bonito de vida cristã, de pessoa de pensamentos elevados, de vida voltada sempre para o bem, é Dona Lia, né? Nossa companheira lá do Grupo Espírita de Fraternidade, Irmã Clotilde, e que por quase 20 anos tomou conta das nossas crianças, na creche Irmã Celina. Dona Lia era, assim, uma pessoa
que lembrava também muito o estilo do Chico Xavier, sempre alegre, sempre de conversa positiva, tinha uma voz para cantar, belíssima voz de soprano, cantava músicas muito bonitas, e sempre que a gente chegava perto da Dona Lia, ela estava feliz, estava bem, nunca estava mal. Quando quebrou a perna, fez a cirurgia, quebrou o fêmur, botou uma prótese, né? Fomos visitar a Dona Lia na casa da Sandra. Dona Lia, dói muito? Dói um pouco, mas podia doer muito mais, porque eu estou com os ossos bem fracos e fiquei só com a fratura do fêmur. Não quebrei mais nada, podia quebrar costela, braço, porque o tombo que eu tomei foi um escorregão feio, saindo de um hospital, uma consulta médica que ela foi fazer. E o médico tinha dito para ela que ela estava com os ossos bem fragilizados. Depois, Dona Lia teve um problema pulmonar, né? Que eu não sei o nome exatamente, mas o pulmão dela foi perdendo a capacidade respiratória, foi endurecendo, escurecendo. Não era câncer, mas era uma perda pulmonar significativa. E ela teve um ano assim. Mas ligava para a Dona Lia, se ela estivesse podendo falar, a fala era assim: estou bem, eu durmo bem, como bem, Elcio cuida muito bem de mim, é muito carinhoso, tenho tudo o que eu preciso. Até o fim, Dona Lia foi assim, um ano de tratamento, mas não teve que ficar hospitalizada, a doutora Ayub cuidou dela em casa mesmo, e ela morreu numa bela tarde de sábado, de 21 de janeiro, depois das badaladas da Ave Maria, 6 e pouco, ela sentadinha no sofá da sala, chamou pelo marido, seu Elcio, Elcio, ele veio, ela já estava assim, caindo do sofá, ele ainda conseguiu ampará-la, e ela partiu. Partiu como os pássaros que migram, né, de regiões invernais, de invernos fortes, para regiões primaveris, porque ela deve ter voado leve como um pássaro de asas possantes. Não teve estertor, aquela agonia da morte. De repente, chegou o momento de ela partir. Assim como viveu, foi alegre, feliz até o fim. Que Deus a tenha. Então, são vidas que o sentimento verdadeiro do amor se estabeleceu dentro delas, né? E elas puderam viver, trabalhar sempre. Dona Lia fazer 89 anos agora em junho. Até os 88 ela trabalhou. Essas transformações, né, são as grandes transformações que a religião faz em nós. Faz com que a gente descubra na caridade, no amor ao próximo, o sentido da vida. Nós vamos lembrar sobre o processo educativo, também um conceito que eu sempre gosto de repetir para mim, é aquele que está no livro Taça de Luz, no capítulo intitulado Educação. Taça de Luz é de Emmanuel e Chico Xavier. É uma página lindíssima, que eu trouxe até aqui, mas ela é longa, não vou ver toda. Mas nessa página, Chico Xavier também faz com Emmanuel uma recomendação sobre a educação. Ele diz assim: educa a inteligência e alcançarás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência, a habilidade, né? Então, educar a inteligência para alcançar a sabedoria. Educar as mãos para torná-las mais hábeis, mais capazes de fazer belas coisas. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Se nós precisamos de ajuda, se nós queremos apoio, se nós queremos estabelecer uma convivência feliz, nós temos que ter palavras educadas, não é? As palavras ferem, ou as palavras são carícias. Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra, o tom da voz, o jeito de pronunciar as palavras, transmite para o nosso ouvinte algo de bom
ou algo de muito desagradável. Então precisamos educar a nossa palavra. Tem também um velho conceito que diz assim: veículo da ideia, a palavra é o mais belo apanágio da humanidade. Imaginemos nós como foi a evolução da palavra nas diversas línguas até o dia de hoje. Nós sabemos que nas tribos primitivas o vocabulário é muito mais monossilábico, de pequenas sílabas, 2 a 4 sílabas. Na 4, muito raro, são geralmente de 2 sílabas, até que se formam as palavras grandes e se forma uma linguagem aperfeiçoada. Então, a palavra é um patrimônio, um apanágio da humanidade, veículo da ideia. Ela vai dizer o que nós pensamos, o que nós sabemos, o que nós queremos dizer. Veículo da ideia é a palavra mais bela apanágio da humanidade. Então, vamos usar esse recurso, esse veículo, da forma mais cuidadosa, mais consciente possível, né? Sempre pedindo a inspiração divina para nos ajudar a dizer a palavra certa na hora certa e, sobretudo, a saber ouvir. Ouvir. É muito importante aprender a ouvir. E, por último, educa o pensamento, está nesse mesmo capítulo do livro Taça de Luz, né? Educação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Então, educa a inteligência, educa as mãos, educa a palavra, educa o pensamento. Pensar sempre de forma elevada no bem, que é para que nós possamos, com isso, dar o nosso testemunho de que já estamos um pouco mais adiantados nessa cartilha divina, que é o Evangelho de Jesus, né? Que é uma cartilha de vida, que nos ensina em todos os momentos aquilo que é o certo, a verdade, o bem. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não posso deixar de fazer aqui também uma leitura de um convite que Chico faz no livro Pão Nosso, capítulo 149. Diz ele assim: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Olha que bonito. Vamos repetir. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência. Ou então, se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Vamos repetir esse pedacinho. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência. Então, na sua vida diária. Ou então, se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. É outra conotação muito própria do Espiritismo. É aquela de não basta dizer eu creio. É preciso que a nossa obra seja compatível com a nossa crença. Se nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus, nós precisamos dar testemunho nas nossas ações. É aquilo que Kardec resumiu sabiamente: fora da caridade não há salvação. Toda a conduta cristã, espírita cristã, tem que estar voltada para a caridade. Se a gente esquecer da caridade, nós estamos ainda longe de sermos aqueles discípulos responsáveis, conscientes, educados. Precisamos transformar, então, a nossa conduta numa lição viva de que estamos seguindo ou estamos nos esforçando, né, por viver
uma vida cristã, seguindo a Jesus. Nós tínhamos ainda uma história bonita para contar, mas fica para outra vez, como exemplo do que é a transformação da nossa vida quando realmente acreditamos no bem, acreditamos em Jesus e nos tornamos pessoas capazes de perdoar, de compreender e de expulsar de nós todos esses sentimentos que muitas vezes afloram com força dentro de nós, instintivamente, mas que, buscando a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, fazendo o nosso investimento no nosso espírito, na nossa individualidade eterna, nós havemos de alcançar um estágio melhor, de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha assim sempre ativos para a nossa própria condição de eternos aprendizes. Que jamais percamos o nosso gosto de aprender, de buscar superar as nossas dificuldades e a nossa ignorância. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada um aqui presente, aos amigos espirituais, aos espíritos que também vieram participar conosco deste momento de meditação, de estudo. Que abençoe os lares, abençoe todo o planeta Terra. Que a paz e o amor de Deus possam estar nos nossos corações. Assim seja. Agradecemos a Cirlei, a irmã querida, por esse estudo de hoje. E às vezes eu fico pensando, sempre conversando com os amigos, com os irmãos, estudar a doutrina de Jesus na faculdade espírita. Nossa, que bênção, né? A gente começa a se apaixonar, né? O espírita cristão, quando ele vai se aprofundando nos estudos, percebendo a força, o ideal que é estudar a doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo. Infelizmente, as pessoas são mal orientadas no mundo, de forma geral, nas outras linhas, nas outras filosofias cristãs, que interpretam o espiritismo de forma errônea, sem conhecimento. O espiritismo é Jesus. Não existe espiritismo sem evangelho. Impossível. Não existe espírita sem ser cristão. São sinônimos. E quando realmente nos interessamos por estudar a doutrina de Jesus, que é o nosso norte, o nosso caminho, como hoje, né, tão bem exposto o estudo pela nossa irmã, nos dá força, nos dá um sentimento nobre dentro de nós, de buscar desenvolvermos esses potenciais que todos temos, e principalmente esse amor, porque se não desenvolvermos o amor, ficamos como se fôssemos um aluno que repete todo ano a mesma série. E o Espiritismo é essa grande alavanca que esclarece todos os ensinamentos de Jesus. Eu fico muito feliz e tenho certeza que todos nós, não é à toa que estamos reunidos aqui hoje, né, ligado também através da Rádio Espírita, e como em todas as casas espíritas. Como também falou a Shirley, com certeza também em outros segmentos, ensinam a educação e o amor, mas a doutrina espírita avança profundamente na vida após túmulo, e o que devemos fazer aqui agora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos esperar, né, breve, né, para contar outra história, né? Não demorar. Bom, estamos encerrando. Hoje continua uma média ainda de 21 horas, tem um estudo, e 22 horas também de mediunidade, né? Então, os irmãos da Rádio Espírita que continuem ligados, porque os estudos continuam. E estamos desconectando agora com a rádio. Um abraço imenso para todos. E agora vamos ficar